Bom dia. Nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 18 e depois do 25 ao 27. Diz então o texto: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os seus servos, ou os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Verso 25, lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Muito bem, temos aqui o fracasso da autonomia, da autossuficiência de Pedro. Pedro havia dito para Jesus, de forma nenhuma te negarei, se necessário, vou morrer com o Senhor. Mas agora, na hora H, é o momento em que o fracasso aparece. Na nossa vida, às vezes, a gente fracassa. Às vezes a gente faz aquilo que disse para Deus que nunca faria, não é? O texto então nos fala que um dos discípulos era conhecido do sumo sacerdote e por isso entrou no pátio exterior, né? Aparentemente Anás e Caifás estavam em apartamentos neste local e Anás foi primeiro quem interrogou Jesus, mas de uma forma mais particular. E Jesus exigiu dele provas. Jesus falou, você precisa provar isso. Então, Anás, a partir daqui, vai mandar Jesus para Caifás para começar o julgamento em si e para Caifás tentar conseguir as provas contra Jesus. Mas, queridos, o texto nos diz que Pedro ficou do lado de fora, mas depois aquele discípulo o colocou para dentro. Os contatos sempre são importantes nesse sentido, né? Chega então uma criada para Pedro, a encarregada da porta, e perguntou para ele, não és tu também um dos discípulos deste homem? O início negativo aqui da pergunta implica em que ela não tinha certeza. E Pedro aproveitou dessa incerteza e respondeu com uma negativa. Pedro negou a Jesus. Você já negou a Jesus? Eu tenho certeza que eu já neguei a Jesus algumas vezes e o Senhor Jesus tem me perdoado. O versículo 25 começa dizendo que Pedro estava lá aquentando-se junto aos guardas, porque os servos e os guardas haviam acendido um braseiro para esquentar-se do frio. Era madrugada, não é? E perguntaram-lhe, então, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Agora não tem mais a negativa. Mas Pedro responde, não sou. Não tenho nada a ver, não tenho envolvimento com este homem. Nós muitas vezes negamos o nosso envolvimento com Jesus. E o verso 26 diz que um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha decepado a orelha, ou seja, alguém que era parente de Malco, né? Aquele homem que Pedro decepou a orelha. E perguntou para ele, não te vi eu no jardim com ele? Uma testemunha ocular. Você precisa perceber como a tentação vai crescendo, como ela vai crescendo. E a gente cai uma vez, cai duas e cai três. E a gente vem a ficar tão prostrado que só a graça e o amor de Jesus para nos levantar. Então essa pergunta, não te vi eu no jardim com ele? Eu tenho prova, eu sou prova
E Pedro, então, o negou. Nos outros evangelhos é dito que Pedro começou a praguejar, a dizer coisas ruins, não é? Para firmar a sua posição. Eu não tenho nada a ver com esse homem. E então o texto nos diz que no mesmo instante cantou o galo. Os outros evangelistas dizem que Pedro saiu e chorou amargamente. Isso é muito importante porque os nossos fracassos não anulam a graça e a misericórdia de Deus. Deus abençoe a sua vida.